Olá, graça e paz! Hoje será a última devocional da carta de Paulo aos Romanos. Foram ao todo 35 devocionais e para mim foi uma grande bênção. E para você, como foi? Compartilhe aqui o que foi a experiência para você dessas devocionais. E quero então falar e terminar essa série falando de uma mulher que Paulo a vê como fiel, leal e serva. Antes de continuar, quero pedir que deem um like no vídeo, se inscrevam no meu canal e divulguem esse devocional aos seus familiares e amigos. O texto base de hoje está em Romanos capítulo 16, de 1 até o 16, mas quero destacar apenas versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Paulo, nesse capítulo, destaca várias pessoas que colaboraram com ele, foram fiéis e leais a ele. E logo no começo ele destaca uma irmã chamada Febe, uma serva da igreja em Cencreia. Creio que para ela, como para muitos outros, foi bom ser lembrado e ser reconhecido. Mas aqui em Romanos 16 encontramos uma lista de nomes de homens e mulheres que nunca souberam que seriam famosos, reconhecidos na igreja. Tenho certeza de que, se eles soubessem que essa menção em uma das cartas de Paulo era para dar-lhes fama eterna, haveria uma fila longa de pessoas do lado de fora de sua porta pedindo-lhe para incluí-los na carta. Mas esses nomes são mencionados apenas porque eram amigos pessoais de Paulo lá em Roma, eram colaboradores da missão a quem ele estava escrevendo ou estavam com ele na cidade de Corinto, de Éfeso, de onde ele escreveu. O primeiro nome que ele menciona é Febe. Toda a igreja pode ser grata a essa mulher por sua fidelidade e lealdade. Ela carregou e preservou essa carta durante toda aquela viagem perigosa de Corinto até Roma. Ela é chamada pelo apóstolo de serva da igreja em Cencreia. Cencreia era o porto de Corinto, localizado a mais ou menos 14 quilômetros a leste da cidade. Evidentemente, uma igreja cristã havia crescido lá e Febe deve ter sido uma diaconisa nela. Isso não significa que ela ocupou algum cargo de governo, de grande reconhecimento naquela igreja, mas com certeza significa que ela assumiu um ministério em nome da igreja. Ela os representou em algum trabalho e quer fosse material, físico ou espiritual, ela foi muito fiel nisto. Portanto, Paulo a recomenda a esses irmãos, a esses cristãos em Roma e pede que não apenas a recebam, mas que a ajudem. Ela tem ajudado a muitos outros, diz ele, e também a mim. Agora, interessante é que não dá para ler o capítulo 16 de Romanos sem ficar impressionado com o número de mulheres que Paulo menciona. Muito mais do que em qualquer outra literatura da época. Nesses primeiros 24 versículos, existem 33 nomes mencionados. 9 dessas pessoas estavam com Paulo, 8 homens e uma mulher. Existem 24 nomes mencionados em Roma, 17 homens e 7 mulheres. Há 2 famílias mencionadas e 2 mulheres não identificadas, a mãe de Rufo e a irmã de Nereu, bem como alguns irmãos não identificados. Portanto, há uma grande lista de pessoas que o apóstolo reconheceu pessoalmente lá em Roma, embora ele próprio ainda não tivesse visitado aquela cidade. Possivelmente essas são pessoas que ele conheceu em algum lugar do Império Romano. As mulheres ocupam um lugar de destaque nessas cartas do Novo Testamento. Evidentemente, elas desempenhavam tarefas muito importantes e muito significativas dentro da igreja, de acordo com os dons e chamado que tinham. Há uma forte sugestão aqui de que Febe era uma professora ou uma evangelista, uma trabalhadora do evangelho com Paulo. Não sabemos muito mais sobre ela, mas seu nome foi preservado para sempre por causa dessa menção. Que o exemplo dela, como de todos mencionados aqui nesse capítulo, sirvam de inspiração para servirmos e continuarmos a servir ao Senhor e à sua igreja. Vamos orar? Senhor, obrigado por essas mulheres como Febe,
que foram fiéis, leais e servas do Senhor. Elas são inspiração a todos nós. Ajuda-nos a também termos essa disposição, bem como a reconhecê-las de maneira digna dos santos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe neste dia. Um forte abraço. Lembre-se, somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo.